Olá, olá, olá! Então estamos gravando aqui nosso primeiro vídeo de 2024 com o professor Paulo Mendes, né, professor? Né, meu camarada? E aí, Michael, tudo bem, cara? Depois de um tempo aí, né? Tivemos um mês de recesso, parada. Pois Agora é. estamos voltando e vamos manter a frequência, tá? Então, já avisar para todo mundo aí que as aulas de geografia vão entrar sempre às segundas-feiras, né? Direitinho. E aí a gente vai dar sequência num conjunto delas. Tá? Maravilha. Sobre o que é a aula de hoje, mano? Então, a ideia inicial é o seguinte, né? Então, todo mundo estuda geografia, na verdade a gente estuda desde sempre, mas né, nem sempre a gente tem aquele entendimento de como é que se sistematizou esse conhecimento para chegar numa ciência. Então, a ideia é levantar uma discussão a respeito disso, né? Do pensamento geográfico à ciência geográfica, para a gente ir conversando um pouquinho. É uma aula introdutória, né? Bem assim, no sentido de a expectativa é poder ajudar as pessoas a entenderem o raciocínio dentro da geografia. E aí vou falar um pouquinho sobre né, as escolas do pensamento geográfico, né, falando sobre determinismo, falando sobre possibilismo e chegando à geografia crítica. Né, um pouco assim, para que a pessoa chegue e fale assim, opa, pera lá, agora eu entendi como é que é o funcionamento da geografia. Pelo menos é essa a ideia, Marco. Boa. Então, bora pra aula. E aí a gente dá sequência. Muito bem, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de geografia. Né? Você já me conhece, ou pelo menos imagino que já. Eu me chamo Paulo Mendes, né? E tenho o prazer aqui de dividir com você esse espaço falando de alguns temas da geografia. Hoje, em específico, né, eu estou pegando um pouco a origem da geografia, como se fosse te contar um pouquinho do histórico da geografia. Qual é a ideia? A ideia é poder te auxiliar, né, a entender melhor as discussões quando elas são propostas pelos professores, pelos seus professores, dentro desse contexto da geografia. Tá? Então, eu vou tentar fazer aqui né, uma reflexão, propondo uma discussão sobre a importância da ciência geográfica para o entendimento da realidade. Certo? Então, é essa a ideia. Bora comigo, por favor. Bom, muito bem. Então, a primeira coisa que eu gostaria que todo mundo tivesse muita atenção é nesse aspecto aqui, nesse esqueminha que eu estou te propondo. Então, nós, seres humanos, não somos os únicos seres dotados de racionalidade e linguagem, ok? Então, nós organizamos o território. Então, todo o espaço, né, pode olhar aí na tua casa, na escola, na cidade, em qualquer lugar, no campo, nós temos uma organização territorial ou uma organização espacial. Tá? E como é que a gente entende a lógica disso? Então, o discurso geográfico, a ciência geográfica, tá? Ela vai tentar te ajudar a entender a disposição desses elementos no território e o funcionamento desses elementos. Então, essa organização do espaço, ela normalmente obedece o quê? O nível de conhecimento técnico disponível, tá? Então, assim, se nós olharmos no tempo, nós vamos perceber que nem sempre as sociedades ou os grupos sociais se organizaram das mesmas maneiras, né? E, portanto, assim, se nós olharmos para o campo, dependendo do sistema agrícola, você vai ter um tipo de organização, dependendo do outro sistema, você vai ter outra forma. Se nós olharmos para as cidades, né, os sistemas de transportes, os sistemas de comunicação, eles têm uma lógica né, de organização. Então, essa organização do território ou do espaço, ela vai depender do nível de conhecimento técnico, mas também dos interesses relacionados ao sistema político-econômico em vigor. Ou seja, se nós olharmos né, para uma organização territorial na estrutura do capitalismo, tem toda uma lógica ali né, que vai ser possível de ser visualizada e compreendida. Então, assim, quem é que interfere muito nesse processo, além do modo de produção? O Estado, o poder político. Então, nós vamos ter né, o poder político, o modo de produção e a lógica do processo industrial, né, que vem ditando o ritmo da produção no mundo desde a Revolução Industrial. E, fundamentalmente, hoje, a tecnologia vai fazer um papel bastante importante nesse processo. Então, a nossa racionalidade, o nosso domínio da linguagem, que nos leva à organização do território, né, isso faz com que nós tenhamos cada vez mais aquela facilidade de sobrevivência. A gente só faz isso no sentido de podermos sobreviver melhor. Tá? E o que é que tem alterado tanto
né, a velocidade dessas transformações. Não é à toa, né, muito provavelmente você já ouviu isso algumas vezes, né, de algumas pessoas mais velhas que você, falando assim, no meu tempo, ou né, antes não era desse jeito. Pois é, mas qual é a ideia aqui então? A ideia é entender esse processo, certo? Então vamos adiante. Como é que foram os primeiros, ou como é que a gente pode observar aí os primeiros movimentos desse pensamento geográfico, né, e esse pensamento espacial? Então, como é que funciona? Né? Eu vou trazer aqui para você, né, duas situações. Então, assim, né, mesmo nunca tendo ouvido falar em geografia, nós, seres humanos, nós temos um conhecimento, que é um conhecimento inato, né? Que é aquele conhecimento que vai sendo adquirido ao longo do tempo sobre a divisão territorial, a organização territorial. Então, isso se dá pela experiência, e aí, assim, né? A experiência, nós vamos ter o quê? Aquele espaço em que eu ocupo, as interações humanas que eu estabeleço, as minhas vivências, o contexto social e aquela compreensão subjetiva dos fenômenos e dos processos. E também pela imaginação, né? Quando você está lendo algo, né, você começa a imaginar, né, como é que é aquele lugar, como é que está sendo organizado, qual era a lógica ali. Né? Então, nós temos esse processo, esses primeiros movimentos aí do nosso pensamento, que são projetados pela nossa mente, que vão, na realidade, ser observados ou não nos territórios. E aqui, ó, quando eu estou olhando pela experiência, isso vai se fundamentar no quê? Na nossa experiência, na nossa necessidade de sobrevivência, na nossa, né, necessidade de inserção social e, muitas vezes, né, nessa questão de defesa. Sobrevivência, pensemos nisso. Né? Quando a gente está olhando pela imaginação, tem aquele espaço distante, que é aquela questão do espaço projetado. Então, né, nos sonhos que moveram esses sujeitos, esses grupos, a pensar, a projetar, né, de certa forma, a planejar determinadas situações no território. Beleza? Então, assim, ó, esse é um primeiro movimento. E aí, então, nós vamos olhar para uma coisa distinta. Então, existe uma coisa que é chamada de conhecimento geográfico, existe uma coisa que é chamada de ciência geográfica, ou geografia enquanto ciência. E aí, então, a ideia aqui é dar uma olhadinha, né? Esse conhecimento geográfico, inato, que vai, né, surgindo a partir da observação, da nossa capacidade de sistematização, ele foi muito influenciado pelos gregos e também foi muito influenciado pelos árabes. Influenciado por outros povos também, mas principalmente pelos gregos aqui e pelos árabes. Né? No caso dos gregos, eu vou destacar duas figuras importantes. O Heródoto, né, que fez grandes narrativas aí das suas viagens ao Egito e assim, chegando até o Império Persa, né, então pegando ali a região da Pérsia, onde hoje é o Irã, e aí ele, né, essas descrições. Então veja assim, ó, fazia muito essa narrativa, essa coisa da descrição. Okay? O Eratóstenes, num outro momento, lá em 276, né, a 194 a.C., ele, né, segundo reza a história aí, ele foi o criador da palavra geografia, e ele foi o grande responsável por calcular aí a circunferência ou perímetro do planeta, né, e, portanto, assim, né, vai criando uma noção mais sistêmica desse processo de construção do conhecimento. Né? Então, os gregos, eles foram muito importantes nessas narrativas. Por outro lado, os árabes, eles contribuíram muito com o quê? Com a noção cartográfica, né? Com os registros cartográficos. Então, aqui eu coloquei duas figuras que provavelmente você, né, vai ouvir falar delas em algum momento, que é o Al-Idrisi, que é um cartógrafo, e o Ibn Battuta, que é conhecido como príncipe dos viajantes. Então, os árabes, né, no desenvolvimento, né, dos seus sistemas, principalmente comerciais, eles foram indo aos lugares e, na medida em que foram realizando essas viagens, eles foram cartografando esses territórios. E, além disso, eles contribuíram muito para a elaboração, né, de um sistema de classificação climática. E aí eles vão, né, contribuir para derrubar aquela ideia dos gregos de que era impossível se habitar as terras do hemisfério sul, né, em função das condições climáticas. Muito bem, então assim, ó, o pensamento geográfico, então aquela ideia inicial que todos nós temos, que todos nós, né, de alguma forma vamos adquirindo, que é inato, né? Aquela ideia de conhecer um pouco o espaço da nossa casa, ir observando aquela divisão e, né, as características dos lugares e os papéis que esses lugares desempenham, tá? E isso foi
ganhando uma dimensão maior. Então, os gregos interferiram nisso, os árabes também interferiram nisso. Na Idade Média, na realidade, o que aconteceu? Durante o período do feudalismo, tá, essa geografia, esse conhecimento geográfico, ele sofreu um processo de redução do horizonte. Né? Por quê? Porque as pessoas, basicamente, conforme você está vendo aí, ó, elas nasciam, cresciam e viviam em função das relações feudais. Então, o mundo, né, o universo, o mundo daquela pessoa naquele momento estava resumido a um feudo. Então, independentemente, a ideia não é trabalhar aqui com as noções da estrutura do feudalismo, até porque não é esse o objetivo da aula, mas é para pensarmos no quê? Né? Em que a geografia, ela tem, a visão de mundo ela é reduzida, porque ela está circunscrita a um feudo. Só que aí, né, com o fim do feudalismo, e portanto, assim, né, com as grandes navegações, século XV, século XVI, aquele conhecimento geográfico ele tem um renascimento. E aí tem uma grande retomada de processos de descrição, de mapeamento e de exploração, principalmente a partir, né, dos navegadores. E aí as escolas, né, quando a gente pensa assim, em termos de navegação, né, esse processo espanhol, português e de outros países europeus também. Então, a necessidade de se fazer uma cartografia, a necessidade de se ter, né, mais especificamente um conhecimento, um registro de conhecimento sobre esses territórios vai se tornando cada vez mais efetiva. E aí, então, né, aquele conhecimento ele vai se ampliando. E a cartografia, como uma forma de escrita, ela vai ganhando uma importância muito significativa. Veja que até hoje, né, a cartografia ela é uma linguagem, ela não é uma linguagem específica da geografia, várias outras ciências também a utilizam, mas na geografia ela cumpre um papel fundamental. Muito bem, saímos do século XV, século XVI, né, e aí nós vamos tendo o quê? Uma passagem do tempo, quer dizer, aquele pensamento geográfico ele vai ser sistematizado. Então, no século XIX, mais especificamente na Alemanha, né, é criada a geografia. E aí, né, na criação da geografia, na sistematização desse conhecimento, que vai ser chamado de ciência geográfica, duas figuras vão, né, exercer um papel fundamental. Né? Um chamado Alexander von Humboldt, né, que era um naturalista, era aquele cara que, né, percorria muitos lugares e, portanto, a partir disso, ele ia sistematizando esse conhecimento, né, e principalmente entendendo que os elementos da natureza eles não eram estáticos, e por outro lado, um outro cara também alemão chamado Karl Ritter, né, em que ele vai trabalhar muito esse princípio da relação entre a superfície da Terra e a natureza, né, aliás, a natureza e os seres humanos. Então, portanto, assim, ele escreve lá um material importante chamado Ciência da Terra, né, em que ele vai enfatizar, ele vai destacar bastante a influência dos fenômenos físicos na atividade humana. Então, a geografia nasce quando? No século XIX. Portanto, ela está intimamente ligada às ciências modernas. Então, nós saímos lá da Grécia Antiga, passando pelo mundo árabe, passando pela Idade Média, mas no século XIX sistematiza-se esse documento, né? Essa ciência, perdão. E essa ciência ela tem um objetivo. Qual era o objetivo da geografia alemã naquele momento? Era sistematizar um conhecimento territorial. Por quê? Porque o espaço, ou seja, o território aí, ele era visto, né, como começo, como meio, como fim. Era onde, né, todo o processo de produção, de apropriação, de exploração acontecia. Então, né, o Hatzel, que foi bastante influenciado aí pelo, né, Charles Darwin, então, mas ele vai fundar, né, um pensamento, né, que interfere bastante no raciocínio geográfico, que é a ideia do determinismo geográfico. Então, Hatzel vai ser aquela figura que você, né, mesmo que você nunca tenha estudado mais a fundo, você vai falar assim, opa, pera lá, eu tenho alguns princípios aqui do meu pensamento que, né, estão associados ao Hatzel, que é aquela ideia do território, do espaço vital. Então, quando você dá uma olhadinha aí na sua casa, quando você dá uma olhadinha na sala de aula, né, quando você escolhe um ponto do território na sala de aula para você se sentar, né, isso está muito relacionado a essa ideia de que, opa, esse ponto do território, no seu entendimento, pode momentaneamente, né, não ter toda essa sofisticação de raciocínio, mas ele vai estar ligado a essa ideia de, né, buscar uma melhor localização.
E aí, melhor localização vai depender do seu interesse, né? Para enxergar melhor a lousa, para poder, né, olhar melhor a sala de aula, os colegas, para poder conversar com aquelas pessoas que você está mais interessado, mas não tem problema. De toda forma é isso, né? Esse pensamento. E aí, a geografia alemã, aqui eu coloquei uma pinha, ó, só para ilustrar para você, né, qual era a ideia. Então, ó, é a ideia de território como sendo começo, meio e fim. A Alemanha tinha uma ideia lá no século XIX, portanto, né, iniciando aí uma fase de novo colonialismo, do neocolonialismo, de construir uma estrada de ferro, ligando Berlim até Bagdá. Vamos lembrar? Século XIX, né, aí está a Revolução Industrial acontecendo, necessidade de novas fontes de energia, de matérias-primas, né, e logo em seguida o petróleo vai, né, se tornar aí o grande elemento. Então veja que assim, o território, né, ele se tornando um elemento fundamental. Bom, determinismo geográfico. O que é o determinismo? A lógica do determinismo é aquela que está pautada, né, na ideia de que, né, o lugar onde você nasceu ele vai determinar as suas condições. Então aqui, ó, eu peguei um livro, né, uma figura de um livro de geografia do Canadá, lá da década de 60, que está mostrando para a gente basicamente o quê? Né? Uma visão de mundo dividido em zonas climáticas e caracterizando cada uma dessas zonas climáticas por alguns animais, né, específicos. Então, assim, ó, basicamente, na zona glacial norte e na zona glacial sul, a gente não deveria ter uma diferença do ponto de vista climático, ok? Na zona temperada ao norte e na zona temperada ao sul, a gente também não deveria ter uma diferença. E tem uma zona equatorial aqui que ele vai chamar de zona tórrida. Mas veja a visão de mundo, ó. Nesta parte temperada ao norte, a gente tem aqueles princípios, aquelas figuras que nos remeteriam, né, à ideia de mundo, entre aspas, civilizado, né? Aquela ideia, olha, veja os animais aqui, vaca, cavalo, cabra, porco, né? Ou aqueles animais que nós chamamos de domésticos. Dá uma olhada, né, na zona temperada ao sul, não tem nada, não tem nenhuma figura humana aqui. Aqui tem a figurinha humana, né? Na zona tórrida, dá uma olhada, ó, só animais que nós chamamos aí, ou que nós conhecemos como selvagens, ó, serpente, crocodilo, elefante, camelo, zebra e por aí vai. E tem um ser humano aqui, ó, né, uma figura indígena, né, que era aquilo que para o determinismo era considerado, né, ou para os deterministas, não civilizado. Então essa é uma visão de mundo que estava expressa num livro de geografia sobre um mundo, né, civilizado versus um mundo selvagem. E isso vai se repetir, né, também nessa ideia do determinismo na visão regional. Então veja aqui, ó, uma área, né, tipicamente representada de clima temperado, onde você tem uma casinha bem construída, aquela coisa toda, o cidadão trabalhando, né? Então, o que vai justificar, o que justificou durante muito tempo aquela ideia de desenvolvimento. Ah, somos desenvolvidos porque, né, aplicamos melhor a nossa capacidade de trabalho. Na parte equatorial, você tem, ó, uma outra casa, um outro formato, o cara embaixo aqui, né, de uma árvore tocando lá seu violão, e que vai reforçar aquela visão absurdamente estereotipada, né, de que, opa, as coisas numa determinada parte do mundo, elas não acontecem ou não aconteceram devidamente, porque as pessoas eram malemolentes, as pessoas, né, não gostavam muito de trabalhar. E para encerrar, né, o determinismo geográfico também foi visto aqui na literatura brasileira. Tá? Então, gente, olha, vamos só voltar um pouquinho, né, para você que está me acompanhando desde o início aqui, ó. Eu falei a respeito de um conhecimento geográfico e do nascimento de uma ciência chamada geografia na Alemanha do século XIX. E aí um pensamento alemão, né, pautado nas ideias do Ratzel, que era extremamente determinista. Aquela ideia de que o lugar onde eu estou determina, né, as minhas condições, eu determino o que eu sou. E aí, veja, ó, no livro, né, Geografia de Dona Bento, Monteiro Lobato, tão lido por muitos de nós, né, ele vai ter uma visão também absurdamente determinista em relação ao Brasil. Olha o que ele diz lá sobre o Rio Grande do Sul. Ah, o Rio Grande do Sul é uma das partes mais importantes, mais ricas e de mais futuro do Brasil. Tem todas as condições de clima, de topografia para desenvolver-se cada vez mais. O povo é sadio e corajoso, e entusiasta, um povo feliz. Por outro lado, né, o mesmo Monteiro Lobato, lá na Geografia de Dona Benta, na página 167, né, dá para conferir lá se você quiser. No Nordeste,
O clima é quente e, portanto, impróprio para as raças brancas que da Europa emigram para a América. Né? Notem que no sul do Brasil há muitos imigrantes estrangeiros que vieram se fixar em virtude do clima, né? Ser mais ou menos o mesmo que de suas pátrias. Então, assim, ó, a gente vai encontrar muito disso. Encontrarmos esses elementos, né, no início do século XX, ok, né, mas ainda termos essa análise determinista, essa visão determinista em pleno século XXI, em pleno ano de 2024, aí é mais complicado. Então, a escola alemã de geografia, ela se fundamenta nesse pensamento, né, no pensamento de que o meio natural ele vai determinar as condições da sociedade. Por outro lado, no mesmo período, aí na França, né, inspirados muito por um geógrafo chamado Paul Vidal de Lablache, né, houve a estruturação de um pensamento, de uma escola geográfica chamada de possibilismo. Qual era a ideia do possibilismo? Né? O Lablache ele entendia que havia uma relação de interdependência, né, do homem com a natureza, ou seja, nós somos influenciados pelos elementos da natureza, né, e, ao mesmo tempo, nós interferimos na dinâmica desses elementos. E a isso ele chamou de possibilismo geográfico. Ok? Vamos adiante aqui, ó. Então, num primeiro momento, a geografia ela era chamada de geografia tradicional. Ela sofreu muita influência positivista, né? Então, positivismo a gente já vê, já, se você não se lembra do que foi uma corrente filosófica, né, importante, né? E esse positivismo ele interferiu, ele influenciou tanto a geografia alemã, pautada no determinismo geográfico, que tem como um de suas grandes expressões o Frederic Hartmann, quanto na escola francesa, do possibilismo francês, né, muito influenciado pelas ideias do Paul Vidal de Lablache. Ok? Então, só para recordar, no determinismo, as condições físico-naturais, elas vão determinar os aspectos econômicos, sociais e culturais dos povos e dos territórios, e no possibilismo, né, há essa interdependência entre os fatores ou condições físico-naturais. Tá? E os aspectos, está duplicado aqui, né? Depois eu corrijo, mas peço desculpas por isso. Os aspectos econômicos, sociais e culturais dos povos. Né? Então há essa situação. E aí você vai falar assim, Paulo, poxa, eu não estava me lembrando direito lá sobre o positivismo. Então vamos lá, ó. Positivismo, né, é, na realidade, uma forma, né, um pensamento filosófico, uma importante leitura, né, do mundo, que vai tratar, né, de que maneira, né, a situação. Então, assim, ó, inspirado lá no Augusto Comte, que foi considerado o criador do positivismo e, né, da sociologia, mas o positivismo ele se pauta basicamente em duas premissas. A ideia de você olhar para a sociedade, né, e comparar a sociedade à natureza, como se as leis da natureza elas regessem a sociedade, né? Então, portanto, é o segundo item aí, ó, a sociedade é regida por leis naturais, isto é, né, que elas são invariáveis e independentes da vontade das ações humanas. Aí você vai falar assim, bom, na prática ficou meio confuso aqui, né? Como é que eu posso olhar? A ideia básica do positivismo na geografia é que ele vai dar muito aquela ideia de que você, né, ao analisar uma determinada situação, você vai fazer descrições, né, e de maneira geral você se afasta daquele elemento que você está observando. Então, vai estar muito ligado à ideia de neutralidade. Tá? Então, o positivismo ele vai falar muito disso, né, do cientista como ele sendo alguém absolutamente neutro. Mas a gente vai olhar isso. Então, presta atenção. Geografia tradicional, o que eu tenho que ficar mais atento? A ideia da descrição. Então, é aquele processo que vai descrever a sociedade, que vai descrever a economia, que vai descrever as características naturais. Né? Só que, ao mesmo tempo, você tem que se perguntar, a descrição por si só, ela explica? Aí você mesmo já vai chegar àquela conclusão de que não. Né? Você pegar uma foto de alguém, você vai descrever as características da pessoa, características físicas. Você pode até deduzir algumas características, né, econômicas ou sociais a partir daquilo que a pessoa está usando, está vestindo e tal. Mas você não consegue, né, entender aquela pessoa ou saber como é que ela vai agir em determinadas situações só por esses elementos. Ok? Indo adiante, uma outra coisa importante também. Né? Então, ó, aí passou o tempo, Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos tem uma escola geográfica de viés tecnicista, que é chamada geografia quantitativa. Aquela ideia de você usar muito a estatística, né,
para dar cientificidade aos elementos. Veja que tem muita gente que faz isso ainda hoje, né? Você pega um determinado fenômeno e você vai trazendo números, como se esses números, né, comprovassem especificamente aquilo que você quer, né, com aquela abordagem. Essa geografia quantitativa, né, nos Estados Unidos, com esse viés absolutamente tecnicista, teve muita influência, né, dos grupos militares. Lembrando que, assim, né, nos Estados Unidos, o ensino de geografia que se faz no ensino médio, ele é bem diferente daquele tipo de ensino que nós temos aqui no Brasil. A geografia, né, tal qual a gente vê muito aqui, né, com essas abordagens mais gerais, olhando para os lugares, para os mais variados lugares, ela é muito feita nos Estados Unidos, né, em escolas militares, ou seja, para grupos militares. Okay? E na França, né, pós-final da Segunda Guerra, mas principalmente a partir dos anos 70, né, aparece um grupo que vai se contrapor àquela ideia positivista da geografia tradicional e que vai ser chamada de geografia radical ou crítica, né? E que aí vai ter uma outra perspectiva, aquela perspectiva de que o geógrafo ou, né, o estudante de geografia, ele tem que ter um engajamento político, ele tem que ter essa dimensão mais humana da ciência, tá? E aí tem uma crítica específica a essa geografia radical, né, que foi o fato de que, de alguma forma, por alguns fatores, né, houve um abandono da chamada geografia física. Então, era aquela ideia que muita gente, às vezes, confunde determinadas abordagens, né, que não sabe exatamente qual é o elemento que torna a abordagem desse fenômeno geográfica. Seria a questão da discussão territorial, ok? Territorial, espacial desse fenômeno. Então, nesse caso aqui, né, muitos né, geógrafos, inclusive, muitas pessoas que trabalhavam com a geografia passaram a fazer análises especificamente sociais, né, e aí uma confusão, muitas vezes, com a questão da sociologia, ok? E perdeu-se um pouco daquela dimensão. No caso da geografia crítica, é importante destacar o seguinte, né, esse cara que está aí, ó, né, o Yves Lacoste, um geógrafo francês, em que ele escreve um livro, né, cujo título está aí, A Geografia Serve em Primeiro Lugar para Fazer a Guerra, em que ele está fazendo o quê? Ele está estabelecendo uma crítica ao fato de que a geografia alemã surgiu para dar conhecimento, para estruturar, para coletar informações e transformar essas informações em conhecimento, e esse conhecimento em estratégia de dominação para o Estado alemão. Ok? Então, assim, a chamada, né, o livro, na verdade, ele vai fazer uma crítica disso, a respeito disso. Então, que ele vai falar assim, ó, a geografia ela vai servir para outros, né, objetivos, inclusive o objetivo de denunciar esse momento da geografia, que não é nada glorioso, de estar servindo, de estar a serviço do Estado para fornecer, né, informações e conhecimentos aos seus projetos imperialistas. E aí tem um trechinho do livro aí do Lacoste que vale a pena, né, que ele vai dizer assim, ó, muitos ainda pensam que a geografia não passa de uma ciência descritiva, que fornece descrições neutras ou desinteressadas sobre o mundo, né? O clima do sul da Ásia, relevo da Europa, fusos horários e por aí vai. Contudo, a despeito das aparências, a geografia não é um saber sem utilidade, né? Então, ela tem uma utilidade na nossa vida prática. E aí, né, qual é a utilidade na nossa vida prática? Ela nos ajuda no entendimento da organização territorial, ela nos ajuda, né, no exercício da relação com o elemento, com um órgão de poder, que é o Estado, ela nos ajuda, né, por exemplo, a traçarmos aí os melhores caminhos, as melhores estratégias, para que nós possamos, num processo qualquer territorial, numa cidade, né, ou em qualquer outra situação, para que nós possamos, né, sobreviver melhor, para que nós possamos organizar a nossa produção de maneira maior, para que nós possamos atuar de maneira mais efetiva. E aí, caminhando para o final aqui, ó, no final, a geografia crítica tem no Brasil um dos grandes, né, um dos seus grandes referenciais, que é o professor Milton Santos. E aí, então, ó, o professor Milton Santos, né, tem uma vasta obra, talvez seja um dos, né, teóricos brasileiros, talvez não, é com certeza um dos grandes teóricos brasileiros mais reconhecidos internacionalmente, tá? E aí ele vai falar do quê? O Milton Santos, ele vai trabalhar aqui, ó, as pesquisas dele são muito relacionadas a essa questão da formação socioespacial do território,
né, em que ele vai trazer o processo histórico e as relações geopolíticas, para falar assim, ó, se eu quiser entender, por exemplo, globalização, eu não posso entender somente a partir de um elemento, eu tenho que olhar o contexto todo em que isso está acontecendo, em que ele vai trazer muito essa situação da organização do território, da técnica, da tecnologia, né, dos processos que nos levam a entender melhor, né, a dialogarmos melhor com esse processo. E para encerrar, né, então, assim, ó, nessa perspectiva, eu trouxe aqui o Horácio Capel, né, que é um geógrafo extremamente importante também, um geógrafo espanhol, muito reconhecido, que ele vai dizer para a gente assim, ó, por que a gente ainda estuda a geografia? Bom, ele vai dizer, ó, a gente estuda porque ela já existe, é uma ciência com uma tradição intelectual longa, rica, e que, né, muito utilizada na escola. Tem várias ciências que não são vistas, de maneira geral, na escola, né? Quando você está lá no ensino fundamental, no ensino médio, você não tem muito contato. É uma disciplina que tem, então, esse grande valor formativo e, por fim, ela nos ajuda a, né, entender, a estudar e a resolver problemas, ok? Então, quando nós olhamos, por exemplo, para uma cidade, qualquer que seja ela, né, quando nós olhamos para alguns problemas relacionados à moradia, problemas relacionados à fluidez, trânsito, né, problemas relacionados à segurança, a geografia nos permite um olhar específico para que nós possamos entender a dinâmica desse espaço e para que nós possamos propor, então, soluções. E aí, para fechar, então, o que é a geografia? Uma das formas de defini-la é o estudo das relações entre a sociedade e a natureza, para além, né, da análise dos arranjos espaciais que derivam desse processo. Lembrando que esses arranjos espaciais, eles dependem do quê? Né? De uma lógica do sistema ou do modo de produção em questão. E aí, então, só para recordar, na geografia existem alguns conceitos que são absolutamente fundamentais. O conceito de espaço, né? E aí, então, você vai ouvir sempre muita gente falando assim, o que é a geografia? A geografia é a ciência do espaço. Então, o que seria o objeto de estudo da geografia? O chamado espaço geográfico. E o que é esse espaço geográfico? Né? Nada mais seria do que esse meio natural, né, modificado pelo trabalho e pelas ações, né, e técnicas para todo aquele processo humano de implementação nesse lugar. Ok? A gente tem o território. O território, na realidade, ele seria olhado como sendo o quê? Aquele espaço de poder, né, onde as relações de poder elas vão estar muito bem delimitadas. Tanto é verdade que até hoje, quando você olha por aí, você vai falar assim, opa, tem uma questão agora envolvendo a Rússia e a Ucrânia. O que está em jogo? Território. Tem um aspecto relacionado lá a Israel e aos palestinos. O que está em jogo? Território. Tem um aspecto relacionado aí, uma pendência relacionada, né, à Venezuela e à Guiana. O que está em jogo? Território. Então, essa porção do espaço que é definida muito pelas relações de poder. Muita gente vai associar aquela ideia de delimitação física, mas não é só isso. Paisagem. Paisagem é aquilo que eu estou observando. Então, na geografia, tudo aquilo que eu observo, né, é chamado de paisagem. Só que aí eu tenho que olhar, né, o próprio professor Milton Santos vai falar assim, olha, mas tem os fixos e os fluxos, né, que seriam o que na realidade? Aquilo que eu estou olhando, mas para além daquilo que eu estou olhando, aquilo que eu estou sentindo. Então, o cheiro, né, a cor, né, todo esse processo aí, ele vai, né, interferir na situação do entendimento de paisagem. E a região? É aquele recorte territorial. Quando se diz que é caracterizado por particularidades, assim, a região tem que ter uma identidade, né? A identidade, muitas vezes, ela pode ser dada pelos aspectos físico-naturais, então, uma região mais árida é uma região com uma vegetação específica, ou, né, obviamente, pode também ser dado por aspectos econômicos, culturais, ok? Mas é isso. Quando a gente olha para a região, estou olhando para um recorte territorial. Por fim, o lugar. O lugar, quando a gente fala assim, poxa, mas qual é a diferença, então, né, do território e do lugar? O lugar, para a gente, conforme está dito aí, é o palco da nossa existência, né? É aquele ponto do território com o qual nós temos uma identidade, com o qual nós temos um vínculo. E, portanto, né, determinados pontos do território mundial podem não ser, ou poderiam não ser, né, lugares para a gente. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de vínculo. No entanto, né, você vai ver isso. É no lugar que as pessoas se organizam, são nos lugares que as pessoas realizam suas atividades
e, portanto, tem aí essa dinâmica. Num curso de geografia, normalmente vai, né, para a gente que está aí pensando em termos de ensino médio, você não vai ter tanta diferenciação. As pessoas usam muitas vezes as palavras como sendo sinônimas, mas de toda forma está aí, são conceitos estruturantes. Para encerrar mesmo, né, eu trouxe aqui o professor Milton Santos, né? Por quê? Porque ele vai falar um pouco mais, ele dá, né, assim, um olhar específico para essas categorias. Então ele vai falar de uma outra maneira, né? Ele vai dizer lá assim, que o território é uma categoria integradora e mediadora entre o mundo e a sociedade nacional e local. Então o território é uma totalidade que tem um dinamismo e que é produto das múltiplas, né? Quando ele chama de totalizações, quer dizer, ele está olhando e fala assim, tudo está acontecendo aqui, e a cada instante você vai ter uma dinâmica diferente. O lugar ele não vai estar, né, diferente daquela visão anterior aqui, não tem nada de diferente. Ele vai dizer, ao mesmo tempo é o espaço palpável, né, que recebe os impactos do mundo, né, aquele onde você reside, é aquele onde você observa os processos, a paisagem, né, totalmente igual também a ideia, tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança. Mas ele diz assim, mas não é só apenas aquilo que é formado de volumes, também tem as cores, os movimentos, os sons, os odores. Ele vai trazer uma ideia de territorialidade, e, né, ele vai falar, opa, assim como aquilo que acontece com os próprios animais, em que eles definem, né, uma área de, né, vivência e de sobrevivência e reprodução, né, ele vai dizer assim, no nosso caso, isso pressupõe também a perspectiva de construção, tá? Então, assim, e aí é só uma questão nossa. Então, vamos voltar lá naquele primeiro slide para você que está me acompanhando até agora. Então, está falando de territorialidade, está falando, opa, eu consigo organizar aqui e eu vou construindo nesse território, né, os elementos básicos que me permitam uma vida melhor ou que me permitam, né, uma sobrevivência mais adequada. Ok? E aí ele tem uma ideia de mundo, que ele vai falar, o mundo é o conjunto das possibilidades. Né? Eu vou ler o texto aqui direitinho, ele vai dizer, cuja efetivação depende das oportunidades oferecidas pelos lugares. Ele está falando numa dimensão de escala, né? O lugar, o ponto onde eu estou e essa ideia de mundo. Então ele vai falar, o mundo necessita da mediação dos lugares segundo as virtualidades desses para usos específicos. Basicamente, o que ele está dizendo é assim, tem um sistema aí que é um chamado sistema mundo, mas as pessoas elas habitam determinados pontos desses territórios, chamados de lugares, e elas vão se organizando, certo? Bom, minha gente, e aí, né, para testar o seu conhecimento, para você que está aqui comigo até agora, né, eu sei que assim, tem muita coisa que foi trabalhada até aqui, né, mas fundamentalmente eu vou fazer uma revisão rapidinho. Nós temos um conhecimento geográfico que é um conhecimento inato. Chega um determinado momento da nossa vida em que nós, né, ingressamos numa escola formal e aí nós vamos ter contato com uma geografia. Essa geografia, ela busca nos ajudar a entender e a explicar as relações que nós realizamos com os elementos da natureza. Então, a maneira como nós organizamos os territórios, a maneira como nós produzimos, a maneira como nós ocupamos uma determinada área. Ok? Então, a geografia, ela tenta nos ajudar nesse processo. Ela nos ajuda no entendimento dessas dinâmicas para que nós possamos fazer o melhor uso. Nem sempre isso acontece, né? Porque, vamos pegar uma situação, e quando eu digo que nem sempre isso acontece, não é por vontade específica do cidadão, é porque muitas vezes ele não tem condições. Por exemplo, todos nós sabemos que para você, né, escolher um lugar para morar, pensando em termos de relevo, você não deve morar nem ao lado do rio, né, porque você tem um risco ali no período de chuva da enchente, e nem deve morar no topo do morro, porque no mesmo período de chuva você tem o risco do deslizamento. Só que nem sempre habitar aqueles lugares mais adequados ou mais seguros é possível para uma parcela da população, para uma gigantesca parcela da população, em função das condições econômicas. Né? Por isso que, assim, entender a lógica é importante para que a gente possa dialogar com aquele elemento que vai fazer a mediação aí entre esses grupos, que é o poder público. Mas vamos lá, eu peguei aqui 3 questões, né, para fechar essa aula. A primeira delas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está dizendo assim, a realidade geográfica apresenta-se, então, como composta por 3 elementos fundamentais. Um substrato plástico, uma energia de circulação produzida pelos contatos entre forças opostas
e um conjunto de formas que são como que o efeito desta energia sobre o substrato. Justamente sua inscrição. É este último plano, o das inscrições, entendido como fisionomia. Ó, veja, se aí você fala, poxa, essa primeira parte ficou um pouco confuso, né? Ok, mas veja que ele está tratando aqui, ó, da fisionomia, né? Que é aquele plano que a gente está primeiramente observando aqui. Então, nesse caso específico, ele está falando do quê? Está falando da paisagem, né? Então, ó, entendido como fisionomia da Terra. Aquilo que eu estou olhando, bati o olho, né? Então, qual é o conceito, né, que eu estou vendo? Não está dando para falar de lugar. Por quê? Porque teria aquela questão da afetividade, né? Do reconhecimento da afetividade. Ele não está falando de uma disputa, né, de poder, ele não está falando de relações de produção, ele não está falando de escala aqui, né? Ele está quantificando, mas ele está falando daquela ideia da fisionomia. Então, o conceito abordado é o de paisagem. Segundo exercício, da Universidade Estadual do Ceará. O poder corresponde à habilidade humana de não apenas agir, mas de agir em uníssono, em comum acordo. O poder jamais é propriedade de um indivíduo. Pertence ele a um grupo que existe apenas enquanto o grupo se mantiver unido, que é um texto da Hannah Arendt, né? E aí ela vai falar a respeito disso. Ó. A ideia de poder proposta pelo autor está intrinsecamente ligada a quê? A ideia de território. Né? Aí vamos voltar. A ideia de que o território, né, disputa. Aí ele fala, poxa, né, vem lá do Ratzel esse princípio. Exatamente. E permanece, provavelmente vai permanecer por muito tempo. E o último exercício, né, o último, da Universidade Estadual de Feira de Santana, da Bahia, que está lá tratando do quê? Ó? Numa paisagem pode ser observados edifícios, áreas cultivadas, ruas, ferrovias, igrejas, aeroportos, veículos, enfim, vários objetos construídos e modificados. Veja que aqui ele está falando, opa, ó, construídos e modificados pela sociedade ao longo da história, né? Além de formas naturais e as próprias pessoas. Então ele está falando da totalidade aí. O estudo da geografia propõe o conhecimento dessa realidade dinâmica. Está falando aqui desse dinamismo, das causas, dos efeitos e a intensidade. E a extensão desses fenômenos, inclusive os da natureza. Então, a partir da leitura do texto, né, da informação e dos conhecimentos sobre a temática apresentada, pode-se, né, corretamente afirmar que o objeto de estudo da geografia é, né, e aí você marcou junto comigo aqui, o espaço geográfico, ok? Bom, eu estou encerrando aqui essa aula, eu sei que ficou um pouco, né, grande e tal, mas aí você pode ir assistindo aos poucos. Eu não quis simplificar, embora tenha pulado, né, vários processos aí em termos de história da evolução da geografia. Mas se você quiser conhecer um pouco mais, se interessar muito por esse assunto, ó, esse livro aqui, Geografia, Pequena História Crítica, do Antônio Carlos Robert Moraes, eu coloquei até o link aqui, porque dá para achar. Depois eu vou colocar lá no comentário do vídeo também, tá? Tem o professor Rui Moreira, né, no livro Pensar e Ser em Geografia, que ele vai tratar muito disso. E o professor Milton Santos, ele não fala muito da ideia da evolução do pensamento geográfico, mas ele vai tratar do elemento básico da geografia, né, ou do objeto da geografia nesse livro, que vai falar sobre o espaço, técnica e tempo, tá certo? Bom, eu vou fechando por aqui, já vou te pedindo aí o seguinte, ó, se você gostou do vídeo, né, tem alguma dúvida, mas gostou, vai lá no canal, clica lá, se inscreve no canal, dá uma fortalecida pra gente. O nosso trabalho aqui na Escolha Educação, por enquanto, é um trabalho 100% voluntário, né? Nós queremos ajudar cada vez mais as pessoas a terem um conhecimento, né, melhor para que elas possam ingressar nas universidades que quiserem, e nós ficaremos muito felizes, eu principalmente aqui, ó, se você tiver dúvida, escrever lá, colocar o seu comentário, né, compartilhar com os amigos, tá bom? Agradeço demais a sua atenção, a sua participação aqui comigo. Espero vê-lo em outras aulas por aqui no canal da Escolha Educação. Um abraço e vamos em frente.